E aí, galera do segundo ano, tá todo mundo bem? Como é que vocês estão? Como é que está indo essa semana? Galera, seguinte, hoje a gente vai ter uma videoaula, tô gravando num sistema novo. Vai me falando aí, vai escrevendo aí pra mim se a aula tá boa, se o áudio tá legal, se a imagem tá legal. Minha câmera tem 1080 pixels agora pra registrar a minha beleza, tá? Mas vai me falando se a aula tá... se o áudio tá chegando bem, se a imagem tá chegando bem, tá bom? E vamos ver se agora fica melhor, que eu tô usando já o equipamento novo, né? Minha câmera chegou, tá? Eu tô conseguindo gravar no equipamento novo, acho que a tendência da aula é melhorar, tá bom? Hoje nós vamos ver problemas ambientais. Já vimos cidades, crescimentos da cidade, urbanização, isso tem gerado um problema, tá? Então nós vamos ver os problemas ambientais. Galera, nós vamos ter mais 2 aulas antes da prova. Hoje eu vou mandar essa videoaula. Na próxima aula eu vou fazer uma live com vocês para terminar o livro, tá bom? E aí nós vamos encerrar o conteúdo desse livro. O conteúdo desse livro não é muito grande, tá? Então as aulas estão mais leves, dá tempo da gente fazer em 2 aulas, tá bom? A nossa avaliação, deixa eu ver aqui, peraí. Ah, eu falo no final. No final eu falo da nossa avaliação, beleza? Vamos soltar a vinhetita e vamos começar a videoaula. É isso aí, galera. Minha câmera desconfigurou, mas agora eu não vou conseguir configurar do jeito que tava. Tava mais bonitinha, viu, a videoaula, mas vamos lá. Gente, crescimento da cidade, a urbanização gerou um problema, tá? Nós temos um grande problema na relação entre a sociedade e a natureza, tá? Depois da Revolução Industrial, galera, que foi iniciada lá na Inglaterra, 1750, ou mais conhecido como segunda metade do século XVIII, o ser humano ele começou a se utilizar muito do meio natural, tá? Primeiramente para matéria-prima. Matéria-prima utilizada nas indústrias, e em segundo lugar, ele também começou a utilizar para produção de energia. Então o ser humano ele começou a usar muitas coisas para produzir energia. E aí ele vai usar tudo, né? Os recursos hídricos, os recursos de solo, os recursos do ar, tudo vai ser utilizado pelo ser humano. E essa questão vai começar a gerar alguns problemas ambientais graves. Esses problemas ambientais vão ser o quê, tá? Olha só, o texto fala algumas coisas aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Podem ir grifando aí no livro de vocês, né? Nos últimos 200 anos, com a expansão da indústria e a urbanização no mundo, estabeleceu uma forma de exploração dos recursos naturais, apontada para sua própria exaustão. Também a degradação das condições da vida no planeta. Isso pode acontecer na superexploração dos recursos naturais renováveis e não renováveis, na desfiguração do solo, na perda das florestas, poluição da água e do ar, perda da diversidade, mudanças climáticas e etc. Então, as cidades começaram a sofrer diversos problemas, tá bom? Outras coisas aqui, né? Impermeabilização do solo. Então o que começa a acontecer? Quando chove, a tendência da cidade é alagar. Tá? Por quê? Porque o solo está impermeável, não tem onde a água penetrar, ela vai parar no rio. Tá? Ela vai parar no rio. Aqui é a cidade de São Paulo, aqui é o Canindé, ó, estádio da Portuguesa. Tá? Eles tiraram uma foto aqui, ó, estádio da Portuguesa. Se a foto fosse ampliada aqui atrás, teria o Shopping D. Tá? Próximo ao terminal do Tietê essa foto aqui. Mas então, galera, esses são os problemas. Vamos ver o que começa a acontecer. A população mundial também está crescendo. Isso aí é um problema. Por que é um problema para o meio ambiente? Porque se você tem muita gente, primeiro você precisa de muito espaço. Segundo, que para alimentar, dar moradia para essas pessoas, você precisa ter muitos recursos naturais. Então, quanto mais as pessoas crescem, quanto mais a população cresce, mais consumo vai ter, mais as indústrias vão ter que produzir, e isso vai gerar problemas para o meio ambiente. Não só pela poluição que as indústrias provocam, mas também pela matéria-prima que ela precisa, tá? Então isso é um problema aí terrível, terrível, terrível. Outra coisa que o texto coloca é que a população das cidades elas têm uma condição de vida diferente da população urbana, né? E a população rural. A população urbana ela tem crescido muito.
E como ela tem um padrão de vida maior que a população rural, ela consome mais. Isso também já é um outro problema. Outra coisa também aqui que o texto vai colocar: consumo de energia para o transporte, para os bens, para as pessoas. Quanto mais pessoas, mais energia. Mais energia precisa, mais combustível. Mais combustível, mais recurso natural. Percebe a quantidade de problemas que vem sendo causado? Tá? E aí ele vai mostrar aí os principais impactos pra gente. Quais são os principais impactos que essa urbanização tem causado? Primeiro impacto que o texto coloca é a chuva ácida. Galera, a chuva ácida, ela acontece por causa da quantidade de poluentes na atmosfera, tá? E ela é uma combinação de vários gases que estão lá. Então, dióxido de enxofre, tá? Óxido de nitrogênio, os próprios CO2, né, que é o gás carbônico. Então, essa quantidade de ácido que está na atmosfera, em contato com a água, tá? Em contato com a água, ela vai fazer a criação do ácido sulfúrico. Ela vai juntar lá o HSO4, tá? Esse ácido, qual é o principal problema dele? Tá? Como que a gente percebeu? É a corrosão do concreto, corrosão do mármore. Então o que os cientistas em determinado momento fizeram? Tá? Os cientistas em determinado momento começaram a perceber o seguinte: olha, esse mármore que eu coloquei nesse prédio dessa cidade, ele tá desgastando mais rápido do que o que eu coloquei lá em outra cidade. Então, por exemplo, o cara fez um prédio em São Paulo e fez um prédio em Campinas. Tá? Campinas, apesar de ser uma cidade grande, tem menos poluentes que São Paulo. Então o que ele percebeu? Que o mármore de São Paulo, em 3 anos, ele foi ficando mais ofuscado, ele foi ficando cheio de buraquinho. E em Campinas, o mármore estava bonito, brilhoso. Então qual foi o problema? Qual foi a grande questão? Eles perceberam que o mármore, ele estava mudando. E aí aconteceu o quê? Descobriram, que foram pesquisar, por que em São Paulo está desgastando mais rápido? Por causa da quantidade de chuvas. Então as chuvas em São Paulo, elas estavam mais ácidas do que em Campinas. E aí perceberam, isso é um exemplo para ver como descobriu, não foi dessa forma o desenho, tá? E aí descobriram que a chuva em cidades mais urbanizadas estava mais ácida, tá? Outra coisa também que ela pode atrapalhar é a questão das lavouras, né? A questão das lavouras, das plantações, poluição de água, várias outras coisas, tá? Aí você vai me perguntar, tá? Você vai me fazer aquela pergunta assim: mas professor, se eu ficar na chuva vai corroer minha pele? Se você ficar na chuva não vai correr sua pele, mas você pode ter uma doença de pele no futuro, tá? Porque você vai estar recebendo uma grande quantidade de ácido na chuva. Então por isso que não é muito bom tu ficar tomando muita chuva em São Paulo, tá? Em cidades que são extremamente poluentes aí, que tem um ar poluído, tá? Galera, aqui tem um esqueminha mais ou menos, né, ó. Os gases poluentes, aí o vapor da água se junta com os gases e quando chove, tá? Ele vai levando, ó, para todas essas coisas aqui, tá? A poluição, a sua poluição. Então esse é um dos principais problemas ambientais aí. Segundo problema ambiental é a inversão térmica e a concentração de poluentes. Galera, a inversão térmica ela acontece principalmente no inverno. O inverno é um dos principais problemas, tá bom? É um dos principais problemas que tem aí é a questão da inversão térmica, tá? O que acontece? Por causa da poluição, a gente vai chamar também aqui, tá? De um efeito chamado smog, tá? É a palavra smog aí, tá? Que é uma junção da palavra smoke, né? Fumaça com fogo, nevoeiro, tá? O que seria a inversão térmica? Vamos dar uma olhadinha aqui no livro então. A inversão térmica é um fenômeno em que a camada do ar frio fica aprisionada próxima à superfície da Terra, sobre uma camada de ar mais quente. Em condições normais, a temperatura do ar mais elevada e mais próxima à superfície se reduz gradualmente à medida em que a altitude aumenta. Então, o que acontece? Gente, isso aqui é uma temperatura em condições normais. O ar fica quente aqui embaixo e o ar frio fica por cima e o ar mais frio vai ficando. Conforme o ar quente vai ficando
aquecido, ele vai subindo e o ar frio vai descendo, tá? E o ar fica nessa corrente, ele vai ficando nessa corrente aí, vai ficando nesse movimento. Com a inversão térmica a gente tem um problema. O que acontece? Você tem uma corrente de ar quente aqui no meio. Então o ar frio ele fica por baixo. Só que aí ele não consegue sair, porque o ar quente está prendendo ele em cima. E o ar frio fica preso. Só que junto com esse ar frio tem um problema. Uma camada de poluentes, a camada de poluição que está na cidade. Olha aqui o que esse textinho fala aqui, ó. Durante esse fenômeno da inversão térmica, né? O ar frio fica preso na superfície e sobre uma camada de ar mais quente, o que impede a circulação atmosférica e a dispersão dos poluentes. Então a poluição vai ficar presa. Então no inverno, quando você olha, eu moro aqui próximo ao Pico do Jaraguá. E eu gosto muito de ir no Pico. Quando você vai no Pico no inverno, você olha a cidade de São Paulo, você vê aquela camada preta de poluição embaixo da cidade. Aquele ar mais frio, aquela névoa. Às vezes fica uma névoa na cidade, tá? Fica uma névoa, fica aquela névoa presa e o ar quente em cima fica segurando esse ar frio. Então você olha aquela poluição que tá ali embaixo, ela não se dispersa. Então fica aquela cidade cinzenta, aquela cidade cheia de poluição, tá? Olha só, o texto vai falar aqui, ó. Em alguns dias de inverno, formam-se camadas de ar frio à superfície, a camada mais quente sobre ela. O ar mais frio e denso tende a manter-se próximo à superfície, abaixo da camada de ar mais quente e mais denso, ocasionando a inversão térmica. Justamente a inversão, porque o ar fica embaixo, tá? Os poluentes lançados pelas atividades industriais e os automóveis acabam ficando concentrados na camada atmosférica próxima à superfície. Então, é um grande problema aí a questão da inversão. Gente, a inversão térmica é um processo natural, tá? Ela é um processo natural da cidade. É um processo natural do ar. O ar faz esse processo naturalmente, principalmente no inverno. Só que qual é o problema de tudo? É a poluição que está no ar. A poluição do ar, ela vai ficar, nós vamos ficar respirando ela, tá? É por isso que quando chega no inverno a qualidade do ar é ruim. Por quê? Não tem chuva. Então os poluentes ficam no ar e aí você tem um ar mais frio, mais denso, ele fica preso, não consegue se dissipar e a poluição vai fazendo mal para as pessoas, tá? As pessoas que têm problema respiratório, pode ver que no inverno sofre muito mais, tá? Agora nós estamos no inverno, vocês vão ver que vocês vão sofrer, tá legal? Quem tiver problema respiratório pode falar, manda um zap, professor, é verdade, o senhor tem razão. Ilhas de calor. Galera, a ilha de calor é um problema ocasionado pelas construções da cidade. Quanto mais construção, quanto mais edificação, quanto mais solo impermeável, menos vegetação, menos natureza, você vai ter mais retenção do calor. Essa retenção do calor vai fazer com que as cidades estejam mais quentes, tá bom? É comum, o texto fala que algumas cidades são mais quentes que as outras. Por exemplo, você está em São Paulo, aí você vai ali para Campinas, Campo Limpo aqui, na chácara de algum parente. Vamos ali em Várzea Paulista e tal. Você chega lá e fala, nossa, que clima gostoso, tá friozinho, São Paulo tava quente, né? Aqui em São Paulo nós temos uma variação de temperatura. Quem mora próximo ao Horto, quando você tá no centro, às vezes você vai pro centro de São Paulo, você chega em casa, aquele calor suado, você passa a mão na testa assim, tá cheia de areia, tal. Aí você chega no Horto, tá aquele clima gostoso. Aqui no Jaraguá, onde eu moro, o clima é mais gostoso, tá? Por quê? Porque eu tô entre a Serra da Cantareira e o Pico do Jaraguá. Então a quantidade de poluentes é menor, o clima tá menor, a umidade do ar, por causa da quantidade de árvores e da evapotranspiração das árvores, ela é menor, a ilha de calor é menor. Então a ilha de calor, galera, ela é formada justamente por conta da cidade, tá? O gráfico aqui tá mostrando isso. Olha só. Isso aqui é uma ilha de calor, você está na cidade. Aqui no espaço rural, a ilha de calor é menor. Por quê? Você tem as árvores, você tem a umidade da água, você tem menos construções, tá bom? Essa daí é outra questão que a gente precisava falar. O texto traz também a questão da importância das áreas verdes para alguma cidade, né, ligada à questão da ilha de calor. Então, algumas cidades elas têm que ter uma quantidade de áreas verdes. A Organização Mundial da Saúde, galera, que não está sendo muito respeitada agora por causa da Covid, ela fala que é o seguinte, que você precisa ter 12 metros quadrados de área verde para cada habitante.
12 metros quadrados. Então você teria que ter basicamente uma árvore por habitante, né? Uma árvore por habitante. Para você deixar a situação mais amena, para você deixar a cidade mais agradável, tá? Então, algumas cidades do mundo, ó, Edmonton no Canadá, olha que cidade bonita. Tá lá no meio das árvores, bonita, gostosa, né? Ó, São Gonçalo, ó, Gonçalo de Carvalho em Porto Alegre. Olha que cidade bonita. Nossa, ontem um amigo meu postou uma foto no Facebook de Londrina. Linda cidade. Londrina não, é Maringá. Maringá tem uma rua só com aquelas flores roxas que nascem no inverno. Esqueci o nome das flores. Mas uma cidade bonita, bem arborizada. Então, quando vocês tiverem a possibilidade de escolher uma cidade para morar, procurem uma cidade que seja agradável, tá? Que seja agradável. Galera, a gente vai falar também um pouquinho do efeito estufa, tá? O efeito estufa, galera, é um fenômeno natural. A Terra, a gente fala do efeito estufa como se ele fosse uma coisa que não prestasse, né? A Terra, ela tem um efeito estufa, ela já tem os ares que seguram o calor, tá? Ela tem uma camada de ar, tá? Que vai segurar essa radiação solar, né, para que o calor não se dissipe. Senão o calor da Terra batia na Terra e ia embora, e aí ficaria o frio pra gente. E o que garante a vida é justamente a temperatura, tá? Nós precisamos desse efeito estufa para sobreviver, certo? Olha só o que o texto fala, que sem o efeito estufa, a temperatura da Terra seria em torno de 19 graus negativos. Então, o que segura o calor da Terra é o efeito estufa. O grande problema é que nós começamos a queimar os combustíveis fósseis e esses gases poluentes foram juntando com os gases da atmosfera. E aí, essa grande quantidade de gases começou a gerar problemas, tá? Começou a aumentar a temperatura nesse efeito. Então a temperatura ela tinha que ser esse nível para que as pessoas sobrevivessem. Ela começou a aumentar 1 grau, 2 graus, 3 graus. Isso vai gerar uma série de problemas. Principalmente qual? O congelamento das calotas polares. Quanto mais a temperatura no planeta aumenta, mais o gelo derrete. Se o gelo derrete, o nível dos oceanos tende a aumentar. E aí também tende a ter problemas de vegetação, quantidade de chuva, vários outros tipos de problemas aí existentes, tá bom? Esse então é o outro problema aí, ó, que a gente tem. Isso vai gerar o problema maior de tudo, né? Que é o fenômeno que vem sendo chamado de aquecimento global. Tá? O aquecimento global é um grande problema aí mundial, certo? Aqui vai falar um pouco do aquecimento global, tem algumas coisas, tá? Vai falar da biodiversidade, da mudança, da elevação dos níveis dos oceanos que eu já falei lá atrás. Só tô passando aqui para vocês grifarem mesmo, tá certo? Tem um joguinho de atividades aqui e a gente continua. Façam essas atividades da página 14, tá? E vamos continuar. Outro problema gerado aí por essas questões é os impactos da urbanização sobre os recursos hídricos, sobre os solos e os rios, tá? Quais são esses problemas? Falta de água, tá? Então, se eu tenho uma poluição muito grande do planeta, se eu tenho uma poluição muito forte da água, eu vou criar um problema na água. Nós estamos criando um problema por vários motivos, tá? Por vários motivos. Primeiro, a tirada da mata na borda dos rios, das represas. Então, esse desmatamento na bordas de rios e represas está fazendo com que os mananciais, com que os lençóis freáticos fiquem desprotegidos. Então, quando chove ali, aquela água leva um monte de terra para dentro, um monte de lixo, um monte de sujeira, e eu não tenho uma captação de água que infiltra, que vai nascendo nas nascentes, tal. Por quê? Porque eu estou destruindo a vegetação. Outra coisa, a construção inadequada em volta das represas. Você olha aqui na represa Billings em São Paulo, tem uma favela. Onde vocês acham que as pessoas jogam o esgoto delas? Dentro da represa, dentro da água que a gente vai utilizar depois. Então, são problemas desses que estão gerando problemas ambientais no mundo, tá? Esse mapa aqui, galera, é um mapa sobre os recursos hídricos no planeta. E olha aí, se a gente for ver onde você tem mais recursos hídricos, são poucas as regiões do planeta que nós temos condições adequadas de recursos hídricos. Graças a Deus o Brasil é uma delas, né? Aqui em cima no norte, ó, e aqui em cima nos Estados Unidos. Se você for olhar, e na África, se você for olhar outras regiões, olha só, falta de água aqui, ó.
Oriente Médio e África, América Central, pouca água, sul aqui do Brasil, ó, da América do Sul, tá? Ó, então, aqui a gente consegue já ver como é que tá a questão da água, certo? A humanidade, galera, tem, com a sua tecnologia, tentado limpar essa água, tá? Tentado melhorar a condição dos lençóis, aproveitar a água do mar. Só que isso, galera, gera um custo. Toda vez que eu faço uma coisa para limpar a água, isso sai caro, não é barato. Não é barato você aproveitar a água, você reaproveitar a água, você pegar uma água do mar e dessalinizar ela, tá? Aí você fala, ah, professor, mas mesmo assim vale a pena. Imagina uma água 5 vezes mais cara, você comprar uma garrafinha de água no Farol de R$2 por 10, tá? Isso é uma coisa. Na sua casa, você gasta lá R$200, você vai começar a gastar 1.000. E imagina grandes empresas, imagina um colégio como o Tecla, a conta de água vir 5 vezes mais cara. Isso tudo vai refletir em custos, tá? Então quando a gente fala, ah, dá para tratar a água, é tratável, mas é caro. Então se eu consigo tirar ela no seu estado natural, é muito melhor, tá? É muito melhor, certo? Outra coisa também, o crescimento da população tem gerado problema nos recursos hídricos, porque consome mais água e polui mais. Tá? O crescimento da população é um problema terrível para o meio ambiente, certo? Aqui fala também das matas ciliares, dos mananciais, né? A contaminação dos mananciais, que eu já tinha falado um pouco lá em cima. Falo que é o manancial, né? Que é a região reservada para a água potável, né? Onde tem as nascentes dos rios, dos aquíferos. Mata ciliar. Mata ciliar, galera, é aquela mata que fica ao lado dos rios, tá? Ela protege o rio. Cílios é de óleos, né? De proteção, tá? Então são aquelas que ficam próximos às nascentes, ao lado ali, protegendo, né? E olha aqui o que acontece, ó, quando você tira a vegetação, tá? Você tem aqui, quando chove, ó, tudo isso aqui vai embora, tá? Nos países desenvolvidos, galera, o texto fala que esses problemas são mais controlados. Então você olha na França, por exemplo, o rio lá eles limparam, eles conseguiram limpar o rio. Na Inglaterra também o rio já está praticamente limpo. Mas nos países subdesenvolvidos não. Nos países subdesenvolvidos o saneamento básico é terrível. Então se joga o esgoto diretamente no rio. Não tem um tratamento. A gente pode ver aqui, né? Tietezão nosso aí, velho de guerra. Tá? Ele está numa situação deplorável e não se tem uma preocupação em um tratamento com o rio. Há anos o governo vem falando que vai limpar o rio. Gente, para limpar o rio não precisa de grandes coisas. É só você fazer o tratamento do esgoto. O problema é você tratar o esgoto em toda a cidade. Em todas as casas, fazer uma estação de tratamento em todas as casas, né? Você pode fazer por bairro, né? Todo o esgoto daqui a gente joga nessa estação para depois jogar no rio. E fazer, principalmente as fábricas. Muitas fábricas não tratam seu esgoto. E aí é um outro problema, tá certo? Para isso tudo tem a questão também do investimento, vai dinheiro, né? Tratar a água é simples. Eu consigo resolver o problema do tratamento da água rapidinho. Mas eu vou ter dinheiro para construir todas essas estações de tratamento que eu preciso? Eu vou ter um sistema de esgoto na cidade inteira para fazer? Então tem um custo, tá? Olha lá, ó, o rio Tamisa aqui, ó, o texto coloca o exemplo do rio Tamisa, que já foi considerado um rio morto, tá? Mas hoje ele não é mais, tá? Ó. Então já tem o retorno de algumas espécies, hoje o rio já voltou a ser vivo, a população já consegue navegar. Gente, imagina São Paulo assim, ó, com os barcos, a gente podendo navegar no final de semana ali no Tietê, comer um peixinho, pescar e tal. Olha como fica diferente a cidade, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu fazer isso, tá bom? Depois vem mais algumas atividades aqui e a gente vai encerrar na página 18. Tá bom? A gente vai encerrar a nossa aula de hoje na página 18, tá? Galerinha, nossa avaliação ficou marcada. Nossa avaliação do segundo ano ficou marcada para o dia 28. Dia 28 às 8 da manhã. Dia 28 vai ser só na próxima semana. Só que a semana de prova começa na semana que vem, dia 22. Então eu tenho só essa aula e a próxima. Porque depois já praticamente a gente não vai conseguir se ver.
tá bom? Que a gente não tem mais as primeiras aulas, só vão ter as primeiras aulas e a gente vai direto para a prova. Então, nossa prova é dia 28. Eu vou preparar a prova de vocês ainda e durante a semana eu vou colocar lá no Classroom, vai cair na prova, os principais tópicos que vocês têm que estudar, tá bom? De onde eu tirei as perguntas. Tipo, vai cair uma pergunta sobre aquecimento global. Então eu vou pôr aquecimento global. Aí você vai dar uma estudada mais forte nessa questão do aquecimento global. Tá beleza, galera? Pessoal, por hoje era o que eu tinha para falar para vocês. Grande abraço. Me digam aí se a qualidade da aula ficou boa, se ficou ruim, se valeu a pena, se não valeu, tá bom? E a gente vai se falando aí, tá? Um abração para vocês, fiquem com Deus.